Capítulo 2º. Da base de cálculo e da alíquota. Artigo 158. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço, verificado pelo valor bruto dos bens e direitos, expresso em unidades monetárias, exigido em contraprestação aos serviços, independentemente da época em que ocorrer o seu efetivo pagamento. Parágrafo único. Os valores fixos, conforme a natureza do serviço, constantes da tabela do anexo e desta lei, referentes à receita tributável, deverão ser considerados quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, assim verificada quando atendidos os seguintes requisitos. Alínea A. Tratar-se de simples fornecimento de trabalho, que decorra da ação física ou intelectual do prestador. Alínea B. Prestador seja pessoa natural, com ou sem estabelecimento. Alínea C. Serviço seja executado sem colaboração de terceiros, não sendo considerada participação de quem não colabora na produção do trabalho. Artigo 159. Integram a base de cálculo todos os valores que compõem o preço do serviço, inclusive o valor acrescido, o encargo de qualquer natureza, o desconto e o abatimento não previstos na contratação, concedidos sob condição. Parágrafo 1º. Os reajustamentos do preço dos serviços integram a base de cálculo do imposto, de que trata este artigo, a partir do mês de sua efetivação. Parágrafo 2º. Quando os serviços descritos pelo subitem 3.04 da lista do anexo 1º desta lei forem prestados no território deste e de outros municípios, a base de cálculo a ser considerada para a apuração do imposto devido ao município de Franca será proporcional, conforme o caso, à extensão da ferrovia, rodovia, dutos e condutos de qualquer natureza, cabos de qualquer natureza, ou ao número de postes existentes no município de Franca. Parágrafo 3º. Na prestação dos serviços, a que se refere o subitem 22.01 da lista do anexo 1º desta lei, o imposto devido ao município de Franca será calculado sobre a receita bruta arrecadada em todos os postos de cobrança de pedágio da rodovia explorada, dividida na proporção direta da extensão da rodovia explorada dentro do território do município de Franca. Parágrafo 4º. Para os serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços do anexo 1º desta lei, não se inclui na base de cálculo do imposto sobre serviços de qualquer natureza. Alínea A. O valor das subempreitadas já tributadas pelo imposto, observado o disposto na alínea D do artigo 166, desta lei. Alínea B. O valor dos materiais, que permanecerem incorporados à obra após sua conclusão, fornecidos pelo prestador dos serviços, desde que devidamente comprovado por documentação fiscal idônea na forma do regulamento, e o material seja discriminado, com o seu valor, no documento fiscal emitido em decorrência da prestação do serviço. Parágrafo 5º. É facultada, na forma do regulamento, aos contribuintes que prestarem os serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços do anexo 1º, a opção pelo regime de desconto presumido, a título do fornecimento de material, de 30% do valor total do documento fiscal emitido em decorrência da prestação do serviço, sem necessidade de discriminação do valor do material no referido documento fiscal, desde que os serviços, comprovadamente, tenham sido contratados com a obrigação do fornecimento de material pelo contribuinte. Artigo 160. As alíquotas do imposto sobre serviços de qualquer natureza a serem aplicadas, são as correspondentes a cada item e descrição dos serviços, constantes na lista de serviços do anexo 1º desta lei. Parágrafo 1º. Quando se tratar de prestação de serviços na forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, o imposto será calculado por meio das alíquotas, de que trata o caput deste artigo, aplicáveis ao valor fixo da receita tributável correspondente. Parágrafo 2º. Quando se tratar de alíquotas diferenciadas, será adotada de maior valor,
salvo quando o contribuinte discriminar a sua receita bruta, de forma a possibilitar o cálculo pelas alíquotas em que se enquadrar. Artigo 161. A base de cálculo do ISS poderá ser: inciso 1º, estimada, a qualquer tempo, mediante iniciativa do fisco, ou a requerimento do sujeito passivo, quando presente um ou mais dos requisitos seguintes. Alínea A. A atividade for exercida em caráter provisório. Alínea B. A espécie, a modalidade ou volume de negócios e de atividades do contribuinte aconselhar em tratamento fiscal específico. Alínea C. O sujeito passivo não puder emitir documento fiscal. Alínea D. Sujeito passivo incorrer, reiteradamente, em descumprimento de obrigação acessória. Inciso 2º. Arbitrada pela autoridade fiscal competente, quando presente um ou mais dos requisitos seguintes. Alínea A. Valor efetivo do preço do serviço não puder ser conhecido. Alínea B. Registro fiscal ou contábil, bem como a declaração ou documento fiscal exibido pelo sujeito passivo ou pelo terceiro obrigado, for insuficiente ou não merecer fé. Alínea C. Contribuinte ou responsável pelo serviço recusar-se a exibir a fiscalização, o elemento necessário à comprovação do valor do serviço prestado. Alínea D. For constatada a existência de fraude ou sonegação, pelo exame de livro, documento fiscal ou contábil exibido pelo contribuinte, ou por qualquer outro meio direto ou indireto de verificação. Alínea I. A documentação fiscal não for reconstituída, no prazo regulamentar, em caso de perda, extravio ou inutilização de documento fiscal. Parágrafo 1º. Para fins de fixação, por estimativa, da base de cálculo do imposto sobre serviços de qualquer natureza, serão considerados, entre outros, um ou mais dos seguintes elementos. Alínea A. O preço corrente do serviço, na praça. Alínea B. O tempo de duração e a natureza específica da atividade. Alínea C. O valor da despesa geral do contribuinte durante o período considerado para o cálculo da estimativa. Alínea D. O volume de receita oferida em períodos anteriores e sua projeção para o futuro. Alínea I. Outros contribuintes de mesma atividade e porte econômico. Alínea F. A capacidade potencial de prestação de serviço. Parágrafo 2º. Será estimada a receita mensal do prestador de serviços em caráter permanente, ficando este obrigado a efetuar mensalmente o recolhimento de valores complementares, se houver, do imposto sobre serviços, sempre que sua receita real for superior à estimada. Parágrafo 3º. Fim do exercício, cumpridas as obrigações fiscais acessórias em sua totalidade de forma a assegurar a correção dos valores das receitas tributárias declaradas, poderá o contribuinte sujeito ao imposto sobre serviços por estimativa, que tenha recolhido o valor do imposto superior ao valor real apurado, solicitar ao órgão fazendário a compensação ou restituição dos valores do imposto pagos a maior. Parágrafo 4º. Para a fixação da base imponível do imposto a ser lançado por arbitramento, nos casos previstos neste artigo, poderão ser adotados, dentre outros, os seguintes critérios. Alínea A. O valor dos serviços praticados por outros contribuintes do mesmo ramo de atividade econômica, ou de atividades assemelhadas, que tenham o mesmo porte daquele em relação ao qual estiver sendo feito o arbitramento. Alínea B. Média aritmética dos valores apurados em períodos anteriores ou posteriores àquele a ser arbitrado, devidamente corrigida pelo índice inflacionário utilizado para atualização dos tributos. Alínea C. A receita bruta estimada. Alínea D. O valor das despesas apuradas, acrescido de margem de lucro de até 20%.
Alínea I. Em se tratando de obras de construção civil, avaliação dos serviços executados em conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, na forma em que dispuser o regulamento.